Feche os olhos e pense. O que existe agora? Você sentado onde está. Este momento, presente. Mas e ontem? Você teve café da manhã ontem. Isso ainda existe em algum lugar? Ou desapareceu completamente quando o presente chegou? E amanhã? Você vai acordar amanhã? Isso já existe em algum lugar, esperando por você, ou ainda não existe de jeito nenhum? Parece pergunta estranha. Óbvio que passado não existe mais e futuro ainda não existe, certo? Só o presente é real, mas espera. Há filósofos que dizem que você está errado, que passado e futuro existem tanto quanto o presente, que o tempo não passa de verdade, que tudo passa. Passado, presente é futuro. Existe simultaneamente em um grande bloco espacial temporal. E pior, a física moderna, a teoria da relatividade de Einstein, parece concordar com eles. Bem-vinda ao debate entre presentismo e eternalismo. A questão de se passado e futuro são reais ou ilusão, e a resposta vai mudar completamente como você pensa sobre morte, livre-arbítrio e a natureza do tempo. Neste vídeo você vai entender o que é presentismo, a ideia de que só o presente existe, e por que faz sentido intuitivo. Vai descobrir o eternalismo, a ideia de que passado, presente e futuro existem igualmente e por que a física favorece essa visão. Vai conhecer o que a teoria da relatividade diz sobre a natureza do tempo e, mais importante, vai entender as consequências perturbadoras de cada visão. Se passado existe eternamente, você aos 20 anos ainda existe em algum lugar? Se o futuro já está lá, você já morreu em algum ponto dele? Isso já é real agora. Se passagem do tempo é ilusão, o que isso significa para livre-arbítrio, para a morte, para a mudança? Esse debate não é só abstrato, é sobre a estrutura fundamental da realidade, e dependendo da resposta, tudo muda. Prepare-se para questionar algo que parece mais óbvio que qualquer outra coisa, que é o presente, e passado e futuro não são. Vamos começar com a visão que parece óbvia, presentismo, a ideia de que apenas o presente existe. Pense assim, você está aqui agora, este momento é real. Você pode tocá-lo, senti-lo, vivê-lo. Mas ontem você estava aqui, mas agora não existe mais. Passou, se foi, deixou de ser real. E amanhã você estará aqui de novo, mas amanhã ainda não existiu, não é real ainda. Você se torna real quando chegar. Então temos três categorias: passado, que não existe mais, presente, que existe agora, e futuro, que ainda não existe. Só uma delas três é real, e em qualquer momento dado o presente. Isso se chama presentismo e faz total sentido intuitivo. E como experienciamos tempo, você não pode tocar o passado, não pode ver o futuro, você só pode experimentar o presente. Pense em termos práticos. Você teve um café da manhã ontem. Onde esse café da manhã está agora? Não está em nenhum lugar. Aconteceu e deixou de existir. Você vai ter um café da manhã amanhã. Onde este café da manhã agora? Em lugar nenhum. Ainda não aconteceu, ainda não existe. Só o café da manhã que você come agora, no presente, é real. Passado e futuro são apenas conceitos na sua mente, memórias e planos, mas não coisas realmente existentes. Filósofos que defendiam o presentismo dizem que é essencialmente para mudança genuína. Se passado e futuro já existem, então nada realmente muda, tudo já está fixo, determinado, imutável, mas nossa experiência nos diz que mudança é real. Então passado e futuro não podem ser reais da mesma forma que presente é. Presentismo também preserva a ideia de que o futuro é aberto. Você pode escolher o que fazer amanhã, porque amanhã não existe, ainda não é real. Suas escolhas vão criar o futuro. Mas se futuro já existe, suas escolhas não criaram nada, apenas revelaram o que já estava lá. E presentismo faz sentido da passagem do tempo. Tempo flui, tempo passa, avança e o passado some. Presente se torna passado. Futuro se torna presente. Este reflexo é real e objetivo. Não é só na sua cabeça. Então temos visão intuitiva, que corresponde à experiência que preserva a mudança e livre-arbítrio, que faz sentido de passagem do tempo. Ótimo, um problema resolvido, certo? Não tão rápido, porque física moderna tem um problema sério com o presentismo, e esse problema se chama relatividade. Agora vamos à visão oposta, o eternalismo, também chamado de teoria do universo em bloco.
A ideia de que passado, presente e futuro existem igualmente. Imagina um tempo com 4 dimensões, né? Similar a 3 dimensões espaciais, assim como todos os lugares no espaço existem simultaneamente. Nova York existe mesmo quando você está em São Paulo. Todos os momentos no tempo existem simultaneamente. O ano de 1990 existe tanto quanto 2025. Sua infância existe tanto quanto sua velhice. Ontem existe tanto quanto amanhã. Eles estão em lugares diferentes na dimensão do tempo, mas todos são igualmente reais. Isso se chama universo em bloco. Porque imagina todo o espaço-tempo como um bloco de 4 dimensões, onde tudo, passado, presente e futuro, existe uma vez. Eu sei que sou maluco, então por que acreditar nisso? A primeira razão é simetria entre espaço e tempo. Você não diz que São Paulo não existe porque você não está nele. Você reconhece que lugares distantes no espaço são tão reais quanto o seu lugar atual. Eternalistas dizem, então por que dizer que ontem não existe? Porque você está em outro momento. Momentos distantes no tempo deveriam ser tão reais quanto seu momento atual. Segunda razão é explicar nossa experiência de passagem do tempo de forma diferente. O tempo não passa objetivamente. A sensação de passagem de tempo é a ilusão criada pela consciência. Na realidade, é objetivo e bloco estático, tempo, espaço-tempo. Sua consciência apenas se move através dela, ou tem perspectiva limitada dela, criando ilusão de fluxo. É como assistir o filme. O filme inteiro existe no disco, desde o começo. Nada muda objetivamente, mas sua experiência de assistir cria a sensação de paisagem, de história, de desenrolar. Assim é tempo. Todo o espaço-tempo já existe. Toda consequência, apenas experiências fatiadas dela em sequência, sabe? A terceira razão é o mais forte. A teoria da relatividade de Einstein. Aqui eu não travei, calma. E aqui as coisas ficam realmente interessantes. Einstein mostrou que simultaneidade é relativa. O que isso significa? Significa que dois eventos sendo simultâneos acontecem ao mesmo tempo. Não é fato objetivo. Depende de perspectiva do observador. Imagina você estar em uma nave espacial se movendo muito rápido. Eventos que são simultâneos para você, acontecendo exatamente ao mesmo tempo do seu ponto de vista. Não são simultâneos para alguém parado na Terra. Para essa pessoa, um evento aconteceu antes do outro, e não é questão de perspecção ou atraso de sinal, é a estrutura objetiva do espaço-tempo. Não há fato objetivo sobre qual evento aconteceu primeiro. Agora que está o problema para o presentismo. O presentismo diz que apenas o presente existe, mas se não há presente objetivo, se presente é diferente para observadores diferentes, então o que existe? Para você na nave, um certo conjunto de eventos constitui o presente. Para a pessoa na Terra, conjunto diferente constitui o presente. Ambos estão igualmente corretos. Então, ambos conjuntos de eventos devem existir, né? Mas se todos esses eventos existem, não importa qual você chama de presente. Então, todos os eventos existem. Passado, presente e futuro, todos igualmente reais. E isso é o eternalismo. Físicos que levam a relatividade a sério tendem a favorecer o eternalismo. Por essa razão, se relatividade está certa e parece estar, presentismo enfrenta dificuldade séria. Ok, então temos duas visões. Mas e daí? Por que isso importa além do debate acadêmico? Porque as consequências de cada visão são profundas e perturbadoras. Vamos começar com consequências do eternalismo. Se eternalismo é verdade, então toda a sua vida, passado, presente e futuro, existe agora como um bloco do espaço. Tempo de 4 dimensões. Você não é a identidade que persiste através do tempo. Você é um verme temporal. Estrutura de 4 dimensões que se estende do nascimento à morte. Sua versão de 5 anos existe agora, tanto quanto sua versão atual. Não é memória, não é passado que se foi. É a fatia do verme temporal de 4 dimensões que é você. Essa fatia existe eternamente. Isso significa que mortos não estão realmente mortos. Nesse sentido, né? Sua avó que morreu 10 anos atrás tem uma versão viva dela. Ainda existe em algum lugar no bloco espaço-temporal, apenas em um local diferente na dimensão temporal. Claro, você não pode acessar aquele local, assim como não pode acessar São Paulo quando está em Nova York, mas existe. Então, morte é menos final do que parece. Não é deixar de existir, é apenas estar em uma parte diferente do
tempo e espaço. Isso é reconfortante ou aterrorizante, depende da perspectiva. Por outro lado, isso também significa que sua morte futura já existe. Agora você já morreu em algum ponto do verme temporal, 4 dimensões. Esse evento já é real, apenas não é acessível do seu momento presente. E aqui vem um problema para o livre-arbítrio. Se futuro já existe, então tudo o que você vai fazer já está fixo, determinado e imutável. Você acha que está acontecendo, mas na realidade está apenas descobrindo escolhas que já existem no bloco espaço-temporal. Não há abertura genuína do futuro. Não há possibilidades reais. Há apenas uma linha temporal fixa e você está preso a ela. Eternalistas respondem que mesmo que o futuro é fixo, você ainda pode ser livre no sentido compatibilista. Travei todo, desculpa aí. Você faz escolhas baseadas em seus desejos e razões. E isso é suficiente para o livre-arbítrio, mesmo que essas escolhas já existem no bloco espaço-temporal. Mas muitos acham isso insatisfatório. Parece que livre-arbítrio robusto requer que o futuro seja genuinamente aberto, e eternalismo nega isso. Agora, a consequência do presentismo. Se presentismo é real, então o passado realmente se foi. Não existe mais. Isso significa que tudo que você experienciou no passado não existe mais de forma alguma. Sua infância, seus momentos felizes, pessoas que amou e morreram, tudo literalmente deixou de existir. Isso se torna o passado menos importante ou mais precioso porque vai embora. Futuro realmente não existe ainda. Está genuinamente aberto. Suas escolhas vão criar um futuro, não revelar futuro que já existe. Isso preserva o livre-arbítrio robusto, mas também significa incerteza profunda. O futuro não está lá te esperando. Nada está garantido. Amanhã literalmente não existe ainda. E há questões sobre mudanças se apenas presente existe. Então o que muda? Para algo mudar, precisa existir em 2 estados diferentes. Mas se é apenas um estado, o presente existe. Como comparar? O presentismo tem respostas mais não simples, e muitos filósofos acham que presentismo enfrentam dificuldades conceituais sérias aqui. Tá bom, mas qual visão está certa? Honestamente, nós não sabemos com certeza. A física favorece o eternalismo, mas física não é a palavra final sobre metafísica. Talvez haja uma forma de reconciliar presentismo com relatividade que ainda não descobrimos, ou talvez nossa compreensão de relatividade esteja incompleta. A experiência favorece o presentismo. Realmente sentimos que tempo passa, que presente é especial, futuro é aberto. Mas experiência pode ser enganosa. Muitas coisas que sentimos como reais são ilusões. Então, como viver com essa incerteza? Talvez a resposta é reconhecer que ambas visões capturam algo importante. Presentismo captura nossa experiência vivida de tempo. Eternalismo captura estruturas físicas do espaço-tempo. Talvez tempo de 2 aspectos: estrutura objetivo, que é bloco espaço-temporal eterno, e aspecto experiencial, que é o fluxo do presente através dessa estrutura. Ou talvez devemos simplesmente aceitar que não sabemos, que a estrutura fundamental do tempo permanece um mistério e que está tudo bem viver com mistério, porque mesmo sem resposta definitiva, pensar sobre essas questões muda nossa perspectiva. O passado pode existir eternamente. Talvez devemos tratar momentos passados como mais importantes, mais reais do que normalmente fazemos. Se futuro já existe, talvez devemos ter mais paz sobre o que está por vir. Ou se apenas presente existe, talvez devemos estar mais presentes, mais atentos a este único momento que é real. De qualquer forma, o exercício de pensar profundamente sobre a vida, sobre a natureza do tempo, nos faz apreciar o mistério da existência temporal. Então nós voltamos à pergunta do início, né? Passado e futuro existe ou só o presente é real? O presentismo diz que apenas o presente existe. O passado se foi, o futuro ainda não chegou. Isso corresponde à nossa experiência e preserva o livre-arbítrio. Então, o eternalismo diz: passado, presente e futuro existem igualmente em blocos de espaço temporal, 4 dimensões. Isso corresponde à física moderna e resolve problemas com relatividade. Qual está correto? Provavelmente não sabemos com certeza tão cedo. E questão na fronteira entre a física e a filosofia. Respostas definitivamente são raras nessa fronteira. Mas aqui está o que sabemos. Nossa intuição sobre o tempo, que parece
tão óbvio e inegável pode estar completamente errada. O tempo pode não passar de verdade, o passado pode existir eternamente, o futuro pode já estar lá, esperando, ou não. Talvez nossa experiência esteja certa e física que precisa encontrar uma forma de acomodar a realidade da passagem do tempo. O que é certo é o que tem tempo e muito mais estranho e misterioso do que parece na superfície. E quanto mais tentamos entendê-lo, mais escorregativo ele se torna. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, lembre-se que você está olhando para um dos maiores mistérios do universo. E ninguém, nem físicos, nem filósofos, realmente sabem como funciona. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E se quiser compartilhar para alguém, né, para questionar sobre o tempo, é sempre importante.